Oiê, Karine aqui. E hoje nós vamos falar sobre adoração. Eu estou com hiperfoco nesse assunto. Já tem um tempo que eu venho perguntando para Deus mesmo o que que é esse negócio de sermos feitos para adorar. Tem músicas, né, que falam isso, por exemplo, aquela música assim, só pra te adorar, né, e fazer teu nome grande. Enfim. Essa até na verdade fala, né, que a gente que tá ali para adorar, que estamos ali para isso. Mas tem música que deixa claro isso, e tem passagens bíblicas, e eu ficava assim, gente, que assim, Deus, gente, não é igual a gente, ele não tem esse ego que a gente tem. Ele não precisa que eu adore ele para ele ser Deus, ele não precisa que eu adore ele para ele ser grande, ele não precisa que eu adore ele para ele ser Deus, né? Ele apenas é. E aí, já tem um tempo que eu venho pensando nisso, fiz até uma pergunta para algumas pessoas, e de alguma forma, quando não é para vir por pessoas, né, Deus, ele faz com que essas pessoas até não te respondam, pessoas que normalmente te responderiam de forma até às vezes técnica e coisa, não respondem. Então, não tive essa resposta de forma por pessoas, e Deus foi ministrando isso no meu coração, e foi me trazendo, foi me trazendo. E chegou um ponto em que eu realmente, assim, enquanto eu adorava, eu percebi que, assim, todas as vezes que eu estou em adoração, eu percebo que é diferente, que eu entro numa frequência, numa vibração diferente, numa energia diferente. E muitas vezes Deus fala comigo nas adorações, várias coisas, assim, até meio assim, do nada, assim, que eu nem tô esperando, e geralmente acho que é por isso, né, porque a gente não tá esperando, vem assim, e aí eu, nossa, é, realmente mexe, assim, comigo, vem visão, vem conversando, e eu vou falando e vou lembrando aqui, né, das coisas, mas enfim. E aí eu falei assim, não, eu quero entender mais sobre isso. Meu histórico com adoração é o seguinte, eu não chamava de adoração antes. Se você já viu ou meu testemunho de batismo ou vídeo sobre salvação, talvez você vá entender mais sobre isso que eu vou falar aqui agora, mas eu venho de uma família, né, de uma convivência aí espírita católica. O espiritismo mais kardecista, mas ao mesmo tempo aberto, assim, de experimentar e da espiritualidade como um todo. Chegou um ponto até que eu me dizia espiritualista, né? Falava, você é espírita? Eu falava, olha, nem espírita eu posso dizer que sou, porque eu não tenho ali de seguir uma doutrina específica, né? E nem católica, porque o católico, o apostólico romano, ele sequer falaria qualquer coisa sobre o espiritismo, enfim. Mas eu me achava antes católica, me achava espírita, e aí até virar espiritualista. Então, o louvor, ele entrou na minha vida, não com esse nome de louvor, não com esse nome de adoração, mas lá em 2003, quando eu fiz um acampamento de uma igreja católica que chama Acampamento Sião, maravilhoso, assim, incrível, foi, assim, muito de Deus mesmo. E lá a gente ouvia músicas que a gente chamava até então de músicas de igreja. Antigamente, gente, não falava louvor, não falava gospel, falava música de igreja. Pelo menos, assim, lá naquela época, 2003, era isso que a gente falava. Talvez até por eu não conhecer outros nomes, né? Às vezes já existia, mas eu não conhecia. E quando eu ouvia as músicas, assim, era uma coisa que eu sentia que tinha uma paz ali mesmo, e eu gostava muito. E eu tinha até foco num CD específico que foi gravado por um amigo lá do acampamento. E, enfim, eu lembro quando a gente vendeu o carro em 2022, em dezembro. O CD ficou dentro do carro, gente. Ele foi embora e aí eu tentei recuperar, mas não consegui com o vendedor. Falei, ah, tá bom, né? Se Deus quer levar esse louvor, essas coisas. Aí já em 2022 eu já chamava de louvor, levar essas músicas para essa outra pessoa, para o novo dono do carro. E aí, eu nunca soube uma parte técnica, né? Eu não sei se a palavra é técnica, mas eu não entendi tanto essa parte da Bíblia, assim, sobre louvor, sobre adoração. Depois, né, você vai entendendo ali que os salmos, eles são cantados, né, que Davi, ele cantava. Inclusive, tem uma série no Prime, no Amazon Prime, que é de Davi, tem só a primeira temporada até então, que é muito legal, né? Sempre você vê Davi ali tocando a harpinha dele ali, é muito bonitinho, assim, você vê que, de fato, era ele conversando com Deus. Mas aí, vamos lá. E aí...
Deus foi me mostrando que, na verdade, não, agora não é uma parte técnica, tô falando ainda da minha experiência, tá? E também não tô aqui para dizer 100% da parte técnica, embora eu até usei alguns recursos aqui de pesquisa para poder trazer para vocês. Mas a adoração, todas as vezes assim que eu tava em adoração, como eu falei, eu sinto essa questão, que eu estou em adoração, eu sinto essa questão da frequência, mas antes eu vou falar o que que eu considero adoração, porque um dia desse eu perguntei para uma pessoa sobre adoração, eu falei assim, na sua igreja tem adoração? E ela entendeu que adoração era a gente gritando, aí eu falei, olha que interessante, eu não penso dessa forma, mas então, o que que eu estou considerando adoração aqui, né? Quando nós estamos ali, por exemplo, num louvor, que não é sobre o homem com Deus, é sobre Deus. Por exemplo, tem aquele louvor que chama Sublime. E aí tá lá assim, né? Maravilhoso, admirável, tão sublime e glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, maior que a vida é o seu amor. Já me pus em 2.0 aqui no meu. Eu apertei o 2.0 do meu aqui, né? Você viu que quando eu vou cantar, como eu não sou cantora, né, gente? Eu acabo falando aqui rapidinho só pra você pegar o louvor. E aí. Isso é um louvor de adoração. Então, não é só necessariamente uma pessoa estar ali falando assim, aleluia, glória a Deus. Não é a gritaria. E também, essa questão de gritaria, bem, gente, tem gente que vai fazer isso sem falar alto, tem gente que tá falando alto, e aqui não tem que ter crítica nem sobre quem fala isso baixo, e nem quem fala isso alto, cada um vai adorar de um jeito. Mas adoração não é só quando tem pessoas falando em voz alta ali sobre Deus. Mas então, um louvor de adoração é um louvor que está glorificando, que está ali trazendo o que Deus é, e é isso que eu estou considerando aqui neste momento, tá? Então, quando tem esses louvores, de fato, assim, gente, acontecem maravilhas, e é muito louco, 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 porque realmente, assim, só quem tá em adoração. Tem coisa, gente, que às vezes, assim, eu lembro que teve um curso que a gente fez lá na igreja, chama Casais Vencedores. Isso aí foi ano passado. Lembrando que estamos em 1º de setembro de 2025. A gente estava num curso e aí sempre tinha louvor, sempre. Foi bem legal ter isso lá nesse curso. Isso foi num retiro. Tem um retiro, né, que você vai lá e tal. E aí, num dos louvores lá, no início do dia, do nada, Deus me trouxe uma visão que não tinha nada a ver com aquele curso, nada a ver. Quer dizer, de certa forma, posso dizer que tem a ver, mas digo assim, não era sobre isso, e Deus mostrou. Então, é, as minhas experiências são de que na adoração é como se eu estivesse ali realmente com Deus, conversando com Deus, de frente para Deus. Mas mais do que isso, tem uma questão, se você aí gosta de estudar física quântica, mecânica quântica, aí, gente, que é um canal sem religiosidade, então é, pede aí para, né, a gente repreende em nome de Jesus todo espírito de religiosidade, que às vezes a pessoa fala mecânica quântica, física quântica, aí a pessoa já, meu Deus, essa pessoa tá falando isso e aquilo. Enfim, pede para Deus te mostrar a verdade sobre isso. Então, é uma ciência, né? Então, quando a gente vai lá e vai entender um pouco dessa questão de energia, a gente começa a perceber, né? Já existe comprovação, gente, científica sobre energia, sobre vibração. Tem aqueles testes lá no arroz, né? Acho que é Masaru Emoto, se eu não estiver enganado, em que falava-se coisas positivas para o arroz e fala-se coisas negativas para um outro pote de arroz e cada um tem um resultado ali. Então, gente, energia, vibração, isso aí, frequência existe mesmo. E também não sou a pessoa mais técnica para explicar a questão de ciência, então, né, não se apegue aqui a termos e realmente muda toda a vibração. E eu percebo que isso tem uma coisa de Deus mesmo nisso, sabe? Deus, ele criou isso para que a gente pudesse estar mais próximo dele. Então, quando a gente está em adoração, a gente não está ali para falar de Deus como se ele precisasse disso, mas é sobre eu entender quem é Deus, e ao entender quem é Deus, eu entendo quem eu sou, né? Então, eu trouxe aqui, inclusive, eu vou abrir aqui, eu pedi pro chat fazer algumas coisas aqui, tipo assim, eu fiz uma pergunta assim, ó. Segundo a Bíblia, exclusivamente a Bíblia, né, em especial a NVI, por que devemos adorar a Deus, tá?
Então, aí eu pedi depois, né, fui melhorando aqui, pedindo para ele colocar a citação. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, peraí. Não sei, acho que eu me baguncei aqui. Vamos lá de novo. Então, aqui, ó. Deus é o Criador e Senhor de tudo. Então, aqui tem as citações, tá? Depois você dá um pause aí, depois dá um print. Ó, vai de 1 a 10, tá bom? Todos aqui com a própria citação. Não vou ficar passando um por um aqui, mas é que vem falando a Bíblia, né? As partes. Então, Deus é santo, é o único digno e exclusivo de adoração. Gente, é o seguinte. Quem é o único que nunca pecou? Deus. Quem é o único que de fato é permanente, tipo assim, não muda? Não muda a opinião, não muda o caráter, é Deus. Então, aqui eu trouxe algumas coisas que vão fundamentar isso, então é legal depois a gente aprofundar. E aí, gente, por que eu não vou ficar lendo um por um? Porque aqui é um momento que você pode depois, em um estudo, depois eu posso até colocar isso no. Vou tentar colocar isso na descrição do YouTube. É, Até então eu tenho soltado vídeo sem descrição, né? Eu posso voltar e editar algumas descrições, melhorar isso daí. É, Então aqui você pode estudar, e aí quando você estiver ali com a sua Bíblia, né? Você pega a sua Bíblia. Geralmente nos vídeos eu tô com essa aqui, ó, que fica aqui no meu escritório. Mas hoje eu peguei a minha Biblinha que eu ando com ela quando eu vou para igreja, essas coisas essa daqui que eu levo, enfim. Então, você vai lá e pede para Deus, ó Deus, me mostra isso aqui, ó. Que ó, tu, Senhor e Deus nosso, Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. E por tua vontade, elas existem e foram criadas. Então, você vai lá na passagem e pede para Deus esclarecer isso para você, tá? Que é legal, gente, porque a experiência com Deus, ela é de cada um mesmo, né? Então, assim, a Bíblia, cada um vai ter uma forma de interpretar, vai ter uma conversa ali com Deus sobre isso, que a adoração deve ser exclusiva a Deus. Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Gente, deixa eu lembrar um negócio aqui que eu falei no vídeo da salvação, que eu acredito que eu falei isso nos dois. Nós temos uma facilidade de simplesmente sempre adorar alguma coisa. A gente adora qualquer coisa, tá? A gente começa a adorar coisas, a gente começa a adorar pessoas, a gente começa a adorar rotinas, tudo, né? Eu acho que até citei o conforto, etc. Então, gente, e aí, quando Moisés trouxe lá, né, os mandamentos, a galera, né, nós vamos cumprir fielmente. Primeira coisa, né? Não adorar outros deuses. E a gente vai lá, o quê? Adora outros deuses, não necessariamente deuses gregos, romanos, etc. Adoramos outros deuses que se tornam deuses, né? Coisas se tornam deuses, né? Então, por exemplo, se eu pego essa caneta aqui e falo, meu Deus, eu não sei sobreviver sem essa caneta, ela é tudo para mim, eu tô adorando essa caneta, né? Então, a gente faz isso com tudo, praticamente. Então, isso aqui é para a gente lembrar o seguinte: tudo que eu adoro, eu acabo me tornando dependente daquilo, eu acabo me tornando igual àquilo que eu adoro. Pode pensar, gente, às vezes você adora uma pessoa, né? Você tem ali, você é fã, né? Tem um ídolo, etc. Você acaba se tornando muito próximo àquela pessoa, mesmo que inconscientemente. Gente, se a gente adora até os nossos pais, né? Nossa mãe, nosso pai terreno, a gente acaba se tornando igual a eles também. Então, assim, é importante a gente entender que a adoração é para que nós estejamos cada vez mais próximos de Deus, né? E aquilo que a gente adora, a gente acaba, como eu falei, né, se tornando próximo daquilo, se tornando mais parecido com aquilo, mas aquilo acaba sendo uma verdade para a gente. Então, se eu adoro Deus, e Ele de fato é a única verdade, eu me aproximo dessa verdade. Então, se eu adoro a Jesus, que é o Deus, né, em carne e osso, né, o Deus que é Deus que se tornou homem, eu acabo me aproximando e repetindo, né, o que Jesus fez. Por isso que, inclusive, tem lá, sejam meus imitadores, como eu fui de Cristo, quando Paulo fala numa das cartas dele. E nós temos que estar atentos a isso. Então, quando a gente está aqui em adoração,
a gente está mais o quê? Se aproximando do que de fato a gente é, que é o quê? Filho de Deus. Então, gente, adoração é maravilhoso, maravilhoso. E aí eu fiz uma outra pesquisa aqui, trouxe pra gente, e aí eu ia falar que deu um probleminha, mas acho que agora o chat corrigiu aqui. Vou compartilhar com vocês, vocês preparam aí também, dá um print, para aí. Coloquei atributos de Deus, tá? É, e também pedi para o chat colocar. O chat ajuda, gente, porque ao invés de eu ficar aqui pesquisando na Bíblia, copiando, colando, ele vai lá e coloca para mim. Então vamos lá. Tem os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis aqui, ó, de Deus. Então, peraí, vamos lá, que aí vocês dão um print. Então, primeiros atributos aqui, ó. Autoexistência, autossuficiência, eternidade. Aí já vamos passar aqui para você dar o print. Imutabilidade, onisciência, onipresença, onipotência. Aí vamos descer. Soberania, transcendência e imanência, espiritualidade e materialidade, invisibilidade e imortalidade. Aí já os comunicáveis. Santidade, justiça e retidão, verdade, fidelidade, amor, graça e misericórdia, bondade, paciência, longanimidade, sabedoria, paz, zelo, ira santa contra o pecado, compaixão, imparcialidade, perdão, providência, persistência, né, conhecimento do futuro, glória e majestade. E aí, gente, bom que o chat até fez um comentário, ó, Jeremias e João não foram localizados nos dois PDFs. Por quê? Porque eu tive que mandar um PDF da, da Bíblia para ele poder colocar aqui de acordo com a Bíblia. E eu mandei a NVI, tá bom? E aí, não sei porque que ele não encontrou, mas enfim, aqui já é o suficiente pra gente. E aí é o seguinte, às vezes, quando a gente pensa assim, então, adorar é cantar? Não necessariamente. Às vezes eu preciso de saber quais são os atributos de Deus, claro que conforme a Bíblia, conforme a própria palavra de Deus, e aí eu vou colocar na minha rotina essa adoração. Então, por exemplo, só uma aguinha aqui, peraí. Por exemplo, eu sei que Deus é paciente. Não é nem só pela Bíblia, né, gente? É só a gente pensar em Jesusão, é só a gente pensar em tanto que Deus tem paciência com a gente, que, meu Deus do céu, né? E aí eu vou e paro assim, Deus, você é único, você é paciente, você é onipresente, você está aqui o tempo todo, você é maravilhoso, você é incrível, Deus, você é um Deus de amor, você é amoroso, você é um papaizão, você é um paizão amoroso. Quando eu estou falando isso de Deus, falando isso para Deus, eu estou em adoração. Então, existem sim sons, louvores, músicas, né, que são de adoração, mas eu também posso fazer esse exercício de forma intencional, de parar todos os dias e fazer um pouquinho. Coloca 1 minuto, 30 segundos, 1 minuto, 3 minutos. E aí, às vezes, você pega aqui a Bíblia, né? Faz ali, às vezes você faz seu devocional, abre assim sua Bíblia. E aí, vamos pegar aqui aleatório, tá? Uma AD aqui aleatório, quer ver? E aí vamos ver, assim, uma forma da gente fazer isso assim, de forma intuitiva também. Peguei aqui Provérbios. Eu não vou ler tudo, senão eu vou ficar demorando aqui no vídeo, mas aqui, ó. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que a prata e ouro. O rico e o pobre têm isso em comum. O Senhor é o criador de ambos. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. A recompensa da humildade e do temor ao Senhor são a riqueza, a honra e a vida. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida, mantém-se longe dele. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia injustiça, colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba, cessam as contendas e os insultos. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei.
Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. Acabou que eu tô lendo tudo, hein, gente? Não consigo, eu gosto do completo. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. A conversa da mulher imoral é uma cova profunda, nela cairá quem estiver sob a ira do Senhor. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. E aí você fala assim, Karine, e daí? Como é que eu vou adorar a Deus com isso? Então vamos lá. A boa reputação vale mais que grandes riquezas, desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Aí você fala assim: peraí, Deus tem boa reputação. Deus, você é digno de boa reputação. Deus, você tem uma reputação assim, inabalável. Você tem um caráter ilibado. Eu olho para você e sei, Deus, que você é maravilhoso, que você é incrível. Aí tá aqui, ó. O rico e o pobre têm isso em comum. O Senhor é o Criador de ambos. Deus, você é criador. Você cria tudo, tudo, tudo que existe, desde o reino vegetal, mineral, até o reino espiritual, até as coisas, as pessoas. Você é o criador de tudo, Deus. Você é incrível. Você criou tudo. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Deus, você é prudente. Você sabe, né, de todos os riscos. Você é um Deus, você é experiente, você sabe de tudo, você existe desde tudo, você que criou tudo, então você existe antes de tudo isso aqui que a gente conhece, Deus. A recompensa da humildade, o temor são a riqueza, a honra e a vida. Deus, você tem vida, você tem honra, você tem riqueza, você é rico, Deus, você nos criou com toda a sua riqueza e você demonstra a sua riqueza em todos os detalhes da natureza. Ao observar a natureza, Deus, eu percebo sua riqueza, a riqueza de detalhes, a riqueza de glória, de bênção. E aí, gente, pode ser assim, ó, numa leitura que você começa a falar assim, peraí, é Deus é que criou isso tudo, então Ele é isso tudo, né? E aí você começa a louvar e considerar Deus, e você se inspira na leitura para fazer isso. Agora, como eu fiz aqui, né, que eu mostrei para vocês, eu fiz assim, eu pedi para o chat trazer os atributos de Deus, né, conforme a Bíblia. E aí, você pode, aqui, ó, nos estudos, trazer, então, aqui, ó, eternidade. Antes que os mortos nascessem, se formassem, a terra e o mundo da eternidade, a eternidade, tu és Deus. Então, assim, eu posso trazer de forma mais sistemática, mas eu posso também, como eu falei aqui, na observação, pela leitura da Bíblia, pela observação, por exemplo, olha essa planta aqui, ó. Essas plantas são todas de verdade. Aqui em cima também, só essa aqui que não, essa amarelinha. E aí você olha aqui e fala assim, Deus, essa planta é linda, essa planta é viva, coloca uma aguinha nela, dá uma luzinha direta que ela já, pá, já fica linda. Deus, você é assim, você é maravilhoso, você traz vida a tudo, com um pouquinho que a gente faz, você já faz muito, é um pouquinho de água que eu coloco, essa planta maravilhosa aqui, eu preciso de fazer mais nada. Né? Claro, posso adubar, posso fazer isso, mas, gente, essa planta que eu nunca adubei, do jeito que veio, né, da compra dela, nunca adubei. Aqui, ó, os bambuzinhos, eles são só com água, não tem que pôr térmico, não tem nada desses bambus aqui. Então, assim, gente, aí a gente vai e reconhece quem é Deus. E aí, isso é uma adoração. Quanto mais eu vejo quem ele é, mais fica incrível. E aí, uma outra coisa que eu trouxe aqui, é, eu juro, gente, eu busco fazer vídeos mais curtos, mas assim, eu não sou a pessoa dos vídeos mais curtos, né? Então, eu vou tentar não ser tão longa nesse aqui, mas aí eu trouxe uma outra coisa aqui, ó, de um negócio que eu pedi para o chat fazer um trabalho. E aí, vamos lá, ó. Deixa eu tirar esse aqui. Ai, peraí. Desafio diário de adoração. 5 a 10 minutos exaltando quem é Deus. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, aqui também fiz umas citações, né? Viver alinhado ao propósito, né? Então, uma coisa assim, gente. Se eu reconheço quem é Deus, eu reconheço o que ele criou, qual é o plano dele para mim, né? E eu adoro isso, eu louvo isso, eu glorifico a Deus nisso tudo. Eu vou pedir para Deus me ajudar a glorificá-lo nas minhas ações, nos meus pensamentos, na minha rotina, né? Então é viver alinhado com esse propósito de Deus. A oração perseverante, né? Então, assim, gente, tô desanimada. Deus é desânimo? Não.
Aí eu vou e falo, Deus, eu sei que quando eu estou no Senhor, quando eu adoro o Senhor, e eu sei que o Senhor é ânimo, que o Senhor é bom ânimo, o Senhor é vida. Então, assim, Deus me ajuda aqui a orar para eu estar sempre, né, no seu ânimo, na sua vida. Confissão e arrependimento. Ai, Deus, hoje eu tô tão assim, me sentindo o cocô do cavalo do bandido, Deus. Então, assim, me ajuda, assim, primeiro, né? Repreenda em nome de Jesus todo espírito de desânimo, todo espírito de preguiça, de vitimismo, de dor, de menos-valia, de baixa autoestima. Então, repreenda em nome de Jesus e Deus me ajuda a me aproximar, né, a estar perto do que o Senhor fez para mim, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor criou seres maravilhosos, a gente que foi lá e pecou e distanciou, né, e fez essa quebra aí. Então, Senhor, me ajuda a estar mais próximo disso tudo. Então, a gente confessa, a gente se arrepende e a gente pede para Deus, né? Para Ele trazer para a gente qual é a verdade dele sobre quem a gente é. Então, quanto mais eu adoro a Deus, mais eu me aproximo disso também. Então, aqui, rejeitar a condenação, né? Já não é mais a gente que vive, mas Cristo é que vive em nós, né? Então, assim, rejeitar toda essa condenação de que até então a gente era esse pecador, né? Esses caídos aí lá do Adão e Eva, e entender quem que eu sou em Cristo Jesus. Quando eu adoro a Deus, eu adoro a Jesus, eu entendo quem que eu sou nele, muda tudo, né? A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, assim, Deus, se depender da minha justiça, Deus, eu não quero ser esse Deus, eu não quero ser essa justiça, eu não quero ser, estar no seu lugar julgando. Então, Deus, me ajuda a me aproximar, né, de quem você é e da justiça que o Senhor fez por meio de Cristo Jesus, né? Por favor, deixa eu estar na sua glória, na sua verdade, na sua vida, né, no seu caminho. Visualizar pela fé o que Deus prometeu. Chama a existência coisas que não existem. Deus, gente, ele realmente é um Deus que ele nos mostrou que pela nossa imaginação, que pelo nosso amor, por tudo isso, ele traz à existência aquilo que até então nem existia. Porque ele fez isso, né? Ele criou por meio da palavra dele. Então, a gente fala assim, Deus, você cria por meio de sua palavra, então me ajuda a trazer para minha boca, para os meus lábios, as suas palavras, para que a gente possa criar, né, para que eu possa trazer à existência aquilo que o Senhor já criou aí no mundo espiritual, mas às vezes não está aqui no mundo material, porque eu não estou conectado verdadeiramente a você, né? É, Deixa eu pôr aqui, ó. Eu não sei como é que aparece quando grava, agora que eu tô pensando, vou pôr aqui no meio para facilitar. Importância da adoração, que ó, fomos escolhidos antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Então, a gente tem que entender que a gente foi escolhido por quem? Por Deus. E aí, Deus é que nos criou, que nos escolheu. Então, se eu entendo quem é Deus e sei que Ele me escolheu, eu, no mínimo, vou ter o quê? Uma visão melhorzinha, né? Sobre mim mesmo. Então, fomos predestinados para adoração, para o louvor da sua glória. Acho que eu tenho isso lá naquele outro também. Adorar reposiciona o coração e expõe ídolos. Gente, isso é bem verdade. Então, quando a gente está adorando a Deus, mostra assim, mas no fundo, eu estava adorando o quê? O dinheiro na conta, eu estava confiando só quando tinha dinheiro na conta, então eu estou adorando o quê? A minha própria provisão com o meu próprio braço, eu estou adorando a segurança que o dinheiro na conta me traz, eu estou adorando as certezas. Então, peraí, se eu confio mesmo em Deus, por que eu estou querendo ter um plano ali escrito com um carimbo me dando a certeza das coisas se eu acredito mesmo em Deus? Ah, então peraí, eu estou idolatrando as garantias terrenas, eu estou idolatrando a certeza que, na verdade, me afasta da verdadeira fé, porque a fé é no invisível. A fé, e sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, eu estou tendo fé mais no que está aqui na terra do que está no céu, então, de fato, eu não estou tendo fé. Então, na hora que eu estou adorando e eu vejo isso, descobri um ídolo que não é, né, o Deus ali. Então, é muito legal isso, tá, gente? Motivos para adoração. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Então, todas as vezes que eu estou adorando, eu estou entregando para Deus, porque eu já sei que Ele me abençoou e que Ele me abençoa. Ele responde fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu acabei adiantando, né, que eu falei isso agora. Ele recompensa aqueles que buscam. Então, gente, a gente realmente vai buscar a Deus. Mas a gente não busca Deus para Deus. A gente busca Deus com Deus. Eu tenho que pedir para Deus estar aqui do meu ladinho, que Ele sempre está, né? Só que é assim, ó.
Eu vi uma pessoa explicando, né, que eu achei legal, assim, a metáfora, que é assim, ó, Deus está aqui por meio dos anjos, né, por meio ali da galera que ele manda, por meio de tudo que ele manda, como Jesus, por exemplo, pronto para nos dar. Por exemplo, ele quer nos dar essa água aqui, eu tô morrendo de sede, e aí ele tá com essa água aqui para me dar. E aí, ele tá aqui do meu lado me dando, e eu tô assim, Deus, eu preciso de água, eu tô com sede. E ele tá aqui com a água. Só que eu não tô enxergando, não tô vendo. Por quê? Porque eu não tô entrando na frequência. Eu não tô verdadeiramente entendendo que ele é Deus, eu não tô adorando a ele, eu tô adorando outras coisas, então eu tô distraída, entendeu? E aí, sabe uma coisa? Tem uma passagem que eu gosto, vou procurar ela aqui. E não adianta, né? Eu sempre faço isso, de do nada ficar mexendo na Biblinha, mas é isso aí, Deus, é isso aí, estamos aqui para isso. Que é a passagem, gente, da mulher lá no. Ela tá lá no poço lá. Eu esqueci o nome dessa passagem, peraí que eu vou achar. Sabe quando ela vai lá pegar água? Tchu, 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 tchu. Tem vários, né? Eu lembro que tem Deus, tem Marta. Ai, que susto, a porta abriu. Gente, que doideira. A porta abriu do nada. Ai, isso é muito simbólico. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, né? É, E o gato veio. Ai, gente. Cadê aqui da água? Peraí. Do poço, sabe? Peraí. Sempre que abre, o gato vem. Pra quem tem gato sabe, né, gente? Gato fica ali na porta esperando. É igual Jesus, né? Ele tá ali, né? Eis que estou à porta e bato. E aí a gente tá aqui, ó, a gente esquece que a gente tem que dar permissão, que ele é um gentleman. Jesusão, você pode entrar, Espírito Santo, você também está super bem-vindo aqui conosco. Ô, gente, cadê? Tadã. Ah, vamos em Lucas, eu acho que Lucas tem uma forma que ele fala que eu gosto. Bem, tadã. Eu odeio ter que parar para pesquisar, mas é isso aí, né? Deixa eu pesquisar aqui, deixa eu dar uma pausa. A passagem, gente, é João 4. Conversa com uma samaritana. E aí, assim, ó, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Ou seja, o sol estava bem no topinho da cabeça, né, gente? Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, ou seja, ele estava sozinho. É, Dei-me um pouco de água. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos, né, naquela época ali. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Olha que interessante. Jesus pediu para ela assim: dê-me um pouco de água. Jesus precisava que ela desse água para ele? Claro que não.
Ele estava dando uma oportunidade para ela, né, de haver ali uma conversa, né, uma troca. Tem mais coisas ali, mas eu não quero aprofundar isso agora. A gente pode fazer um vídeo só sobre isso. E aí ele fala: se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, né? Quem está te pedindo água, você lhe teria pedido e ele e lhe receberia. Então, ou seja, você receberia dele, ou seja, de Jesus, de Deus, água viva. E, gente, então, se a gente conhecesse o dom de Deus, e a gente só conhece o dom de Deus por meio da palavra, quando a gente está em adoração, a gente se aproxima ainda mais desse dom de Deus. Então, muitas vezes, ele está aqui, ó, prontinho para nos dar água, e a gente não conhece o dom de Deus. E ele, às vezes, está ali falando assim: Ô, Karine, deixa eu te falar um negócio, ora com a fulana ali sobre um negócio. Ele me pede para eu fazer isso. Quer dizer que ele precisa que eu ore? É porque Deus, gente, Jesus usa pessoas. Ele não precisa, ele pode orar sozinho. Só que são as pessoas que vão ajudar na materialização. Quer dizer que quando eu estou lhe orando, é como se eu tivesse o quê? Aceitado o pedido de água dele. E aí eu ia entender o dom de Deus, porque quando eu estou orando por alguém, e Deus está ali, eu estou intercedendo, Deus está fazendo isso, eu conheço o dom de Deus e Deus faz maravilhas na minha vida. Então, aqui, ó. Quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, gente, quando eu entendo o dom de Deus, quando eu entendo Jesus, novamente salvação, adoro falar de salvação, né? Mas tem uns vídeos aí sobre isso. Eu vou entender o quê? Que eu agora sou uma fonte que jorra água viva. Então eu já fui marcada pelo sangue de Jesus. Eu já recebi essa fonte de água viva. Então eu também viro uma fonte de água. Eu sou só um meio, né? Eu sou um copo, vamos dizer assim. É Deus e Jesus, né? O Espírito Santo que está dentro de nós é que vai fazer isso, né? Que vai fazer todo o trabalho. Ele é que é a água. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Você falou corretamente, disse que não tem marido. O fato é que você já teve cinco, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora. Nossa, eu até tô arrepiada aqui, gente. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. E aí a gente vai para aquela outra passagem, né, em que Deus fala, em que Jesus fala que ele é a verdade, o caminho e a vida. Então a gente adora em Jesus. Por quê? Porque a gente está adorando em espírito e é em verdade em Jesus, porque Jesus já nos salvou, já pagou o preço, então ele já trouxe essa água viva para dentro de nós. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E aí, gente? Ela foi lá e foi falar com todo mundo. Por quê? Porque quando você conhece Jesus, você não consegue ficar com isso só para você. Você bebe dessa água, você fala assim: ô, galera tá com sede aí, deixa eu dar água pra galera, né? Eu tenho que mostrar pra galera que existe uma fonte, tá todo mundo morrendo de sede aí, sendo que existe uma fonte. E olha que lindo aqui, ó. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E eu adoro também essa parte aqui, ó. Está chegando, né? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, gente, já chegou, né?
em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então, o que a gente tem que orar, gente, é para Deus nos ajudar a adorar em espírito e em verdade. Adorar em espírito e verdade não é só cantar, é de fato você estar conectado, coração com aquilo ali. E a fé, ela vem pelo conhecimento. Então, é você conhecer a verdade sobre quem é Jesus, quem é Deus, quem é Espírito Santo, entender o que é, né, estar com Ele nisso. Nossa Senhora, é incrível mesmo, gente. É maravilhoso. E aí, aqui, ó. é, Voltando aqui só para a gente finalizar o vídeo com isso aqui, ó. É, ele recompensa aqueles que o buscam, já falei, né? Se confessarmos nossos pecados também, já falei. Então, vamos lá. Trocar dúvida por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, já falei também. Combater culpa com verdade. Se o nosso coração nos condena, do tipo, ah, mas eu não sou digno de não sei o quê, ou então, sei lá, eu não sei quem é Deus de verdade, isso e aquilo. Toda vez que vem essas condenações, essas mentiras, né? A gente pede para Deus nos conectar com o coração dele, né? Trazer ele para o nosso coração. Quando houver queda, recorrer ao advogado. Quem que é advogado, gente? É Jesusão, entendeu? Caí, fiz besteira, xinguei, menti, fiz isso, fiz aquilo, beleza. Então, vamos lá, ô Jesusão, você me ajuda aí? Você pode ser minha defesa, né? Ele é um defensor público, né, gente? Não cobra nada por isso, ele que paga, na verdade, para fazer tudo. Já pagou, né? Esposas podem ganhar o marido sem palavras pelo procedimento. Isso aqui, na verdade, é que muitas vezes a gente fala assim, ah, mas o meu marido não tá adorando, ou meu filho, essas coisas, muitas vezes a gente pode ganhar isso criando mesmo, né? Essa coisa, que pode ser um outro vídeo, que senão vai ser muita coisa. Interceder com perseverança, nunca desanimar mesmo, e a oração do justo, ela é poderosa e eficaz, gente. E o justo aqui, não é porque a justiça é nossa, não é a gente ser justo e pelas nossas obras a gente ser justo. O justo é já ter sido justificado por Jesus, que ele é o único justo. Então é importantíssimo a gente estar em conexão com isso, entender isso, porque nunca seremos justos pelas nossas próprias mãos, pelas nossas próprias atividades, etc., pelo nosso próprio esforço, né? Acho que essa palavra é melhor. E o arrependimento verdadeiro gera prática. Então, deem frutos que mostrem o arrependimento. Então, digamos que até hoje você fala assim, nossa, então eu nunca adorei de verdade, nunca fui capaz de adorar de verdade, estava aqui, ó, esse tempo todo sem adorar, sem saber adorar, e aí você vai e fala, ô Deus, você me perdoa, porque eu não estava sabendo te adorar, mas agora eu estou entendendo um pouco mais, e aqui, Deus, você revela para mim o que que é essa adoração? Eu tenho pedido já tem um tempo que eu venho pedindo isso, então assim, eu tenho certeza que daqui a uns meses, semanas, anos, sei lá, eu posso gravar um outro vídeo com uma nova visão sobre adoração, por quê? Porque, gente, vai transformando, né? A verdade ela vai transformando, vai limpando tudo. Então, que saibamos e possamos adorar mais. Eu tenho que ir, porque eu tenho horário, eu já estou um pouco atrasada, então vamos fazer uma oração final aqui, tá? Onde quer que se encontrem duas ou três pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Pai, estamos aqui reunidos em seu nome, agradecendo por esse momento, Pai. O Senhor é realmente assim, um Pai muito amoroso, muito generoso, muito organizado, né? Me ajudou aqui a organizar mesmo que rapidamente isso aqui. O Senhor é um pai justo, é um pai firme, né? Tem uma palavra que não volta. Eu amo isso, a lealdade, a fidelidade de Deus. Pai, obrigada, Pai, por tudo, tudo, tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai, por tudo que o Senhor já fez, por Jesus que o Senhor trouxe aqui para trazer toda essa justiça, para nos salvar, para nos purificar, Pai, para ser essa fonte de água viva. Pai, obrigada pelo Espírito Santo que o Senhor deixou como um consolador, um conselheiro dentro de nós, Pai, que a gente possa realmente acessar diariamente, 24 horas por dia, Pai, isso. Pai, que o Senhor seja a nossa única verdade, Pai. Eu oro aqui para que possamos adorá-lo em espírito, em verdade e em verdade, Pai. E que sejamos adoradores que adoram 100% do tempo, que as nossas ações sejam para glorificá-lo, Pai. Que os nossos planos sejam seus planos, Pai. Que os seus planos estejam sendo revelados diariamente para que possamos estar mesmo vivendo Sua boa, perfeita e agradável vontade sobre as nossas vidas, Pai. Pai, muito obrigada por tudo, Pai, e que a gente possa efetivamente viver em adoração, né? E aí, uma música lá de 2020, 2003 é assim: vou te adorar no teu santuário para te dizer como é bom sentir o teu amor, Senhor. É lindo.
Eu vivo só pra te adorar, em espírito e em verdade, eternamente vou te amar. Tu és Senhor, digno de louvor. Enfim, ele é digno, né, gente? Então, que a gente possa realmente dar a César o que é de César. Então, dar um louvor a Deus, porque só ele merece. Então, é isso aí, vamos adorar Jesusão, nosso Deus maravilhoso, Espírito Santo. E até o próximo vídeo. Beijo!